A Bíblia nos diz que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Ele é tão grande que não conseguimos entender completamente. Seus pensamentos e caminhos são muito mais altos que os nossos. A Bíblia também fala que Deus faz o que quer e não precisa explicar nada para ninguém. Ela até pergunta quem você pensa que é para questionar Deus. No Salmo 103, versículo 19, está escrito que Deus colocou seu trono no céu e que ele governa tudo. Isso quer dizer exatamente o que parece. Deus controla todas as coisas. Não existe nada que escape do controle de Deus. Se houvesse algo que Deus não controlasse, então ele não seria Deus sobre essa coisa. Por isso, absolutamente tudo, desde a menor partícula até o maior país, está sob o comando de Deus. Em Mateus 25, versículo 32, a Bíblia fala de um grande evento que ainda vai acontecer. Todas as nações serão reunidas diante de Deus, e ele vai separá-las, como um pastor separa as ovelhas das cabras. Deus estará no controle desse dia importante. Em Efésios 1, versículo 11, diz que tudo acontece de acordo com o plano de Deus, que faz todas as coisas como Ele quer. Deus tem controle total sobre tudo, em todos os lugares, o tempo todo. Nada pega Deus de surpresa. Não importa o que você pense ou o que tenha ouvido, Deus controla tudo. Ele controla a natureza. Algumas pessoas acham que Deus criou o universo e depois deixou tudo funcionando sozinho. Mas não é assim. A Bíblia mostra que Deus geralmente age da mesma forma o tempo todo. Por isso, as pessoas podem dizer que as coisas caem de certo jeito, ou que a luz viaja em certa velocidade. Elas pensam que estão descobrindo leis da natureza, mas na verdade, elas só estão observando como Deus age normalmente. Às vezes, Deus age de um jeito diferente. Quando isso acontece, as pessoas chamam de milagre. Na verdade, é só Deus agindo de uma forma que não é a usual. As pessoas dizem: as leis da natureza foram quebradas. Mas não foram. É só Deus fazendo algo diferente do normal. O Salmo 147, versículos 15 a 18, fala sobre o poder de Deus sobre a natureza. Diz que Deus envia suas ordens para a terra, e elas são obedecidas rapidamente. Ele dá a neve como se fosse lã. Isso mostra que Deus cria a neve diretamente, com uma ordem. Ele espalha a geada como se fosse cinza. Ele joga pedras de gelo como se fossem migalhas. Quem pode aguentar o frio que ele manda? Ele dá uma ordem e derrete tudo. Faz o vento soprar e as águas correm. Então vemos a geada, o granizo, e em outros salmos vemos relâmpagos, gelo e vento soprando. E Deus está no comando de tudo isso. Tudo acontece porque Ele manda. Isso faz a natureza ser muito empolgante. Quando saímos por aí, vemos Deus trabalhando. Deus também controla todos os animais incríveis deste mundo. Ele tem poder sobre todos eles. Cada animal que você possa imaginar, todos os pássaros voando no céu, Deus controla todos eles. Os animais da terra e do mar, Deus está no comando de todos. Um bom exemplo disso é a história de Jonas. Jonas estava fugindo de Deus. Então, Deus mandou um vento forte. Isso mostra, de novo, o poder de Deus sobre a natureza. Os marinheiros jogaram Jonas no mar, mas Deus já tinha preparado um peixe enorme. Deus tem poder sobre as criaturas. O próprio Jesus disse em Mateus 10, versículo 29, que 2 passarinhos são vendidos por quase nada, mas nenhum deles cai no chão sem que Deus permita. Até o menor pássaro que você vê voando, se cair no chão, é porque Deus está controlando isso. As pessoas podem pensar que não é importante, que não faz diferença, mas mesmo assim, Deus está no controle. Deus não só controla a natureza e todos os animais do mundo, Ele também controla os acontecimentos da vida. Um ótimo exemplo disso é a vida de José. Nessa história, temos alguns irmãos com ciúmes do irmão mais novo. Eles o jogam num poço vazio para morrer.
mas mudam de ideia e o vendem como escravo para o Egito. Todo mundo conhece a história de José. Ele vai para a casa de Potifar, depois acaba na prisão, conhece pessoas diferentes lá e, no final, se torna o segundo homem mais poderoso do mundo, só perdendo para o faraó. Então, é claro, é ele quem guarda a comida durante 7 anos de fome. E quando a fome chega, ele distribui a comida. E é essa mesma comida que salva a vida de seus irmãos. No final, quando o pai deles morre, os irmãos ficam com medo de que José queira se vingar. Mas o que diz Gênesis 50, versículo 20? José fala para seus irmãos: "Vocês planejaram me fazer mal, mas Deus transformou isso em bem para fazer o que está acontecendo hoje, salvar muitas vidas. Os irmãos foram maus, quiseram fazer mal. Deus não tem nada a ver com maldade. Mas Deus é tão poderoso e tão rei que ele tem controle perfeito, mesmo quando pessoas más fazem coisas terríveis." Quero ler outra versão desse versículo. "Vocês pensaram em me fazer mal, mas Deus planejou isso para o bem." Deus tem um plano para a sua vida, mesmo quando amigos, inimigos e até pessoas da família estão tramando contra você. Ele vai transformar o que eles planejaram de ruim em algo bom para você. Veja, a maldade dos irmãos ao venderem José para o Egito foi, na verdade, o jeito que Deus usou para salvá-los de morrerem de fome. Como seres humanos, só conseguimos ver o que está na nossa frente, mas Deus consegue ver o que vai acontecer daqui a 5 anos, 10 anos ou 20 anos. A gente subestima muito o quanto Deus planeja as coisas com cuidado. Deus está no controle. O plano de Deus continua acontecendo. Deus te abençoe.